Ao longo da história, milhares de piratas já existiram em One Piece, mas existiu aquele que deu início a tudo isso. O primeiro rei dos piratas finalmente é revelado. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e hoje vamos falar sobre Joy Boy. Tivemos muitas informações novas reveladas e por isso nesse vídeo eu vou desvendar com vocês todos os mistérios por trás desta lenda do passado. Então o vídeo ficou bem legal e eu aposto que você vai gostar. Então eu só peço para você deixar o seu like nesse vídeo, porque de verdade isso ajuda demais. Mas então com isso, vamos agora para o primeiro rei dos piratas de One Piece. No capítulo 1114, Vegapunk nos revela uma grande informação do século perdido, com uma das figuras mais proeminentes desta época, o próprio Joy Boy. Há 900 anos atrás, um homem nasceu no mundo de One Piece em um reino próspero e avançado. Seu sorriso era contagiante e sua simples presença trazia ares de alegria para todos. Por causa dessas características, ele ficou conhecido como Joy Boy, o garoto alegre. Joy Boy possuía um corpo de borracha que se esticava, o que o tornava ainda mais engraçado e divertido. Seus poderes permitiam com que ele distorcesse a realidade em sua volta usando sua própria imaginação. Mas Joy Boy queria algo a mais. Ele queria liberdade, não só para si mesmo, mas também para todos no mundo. Por causa disso, fazendo algo que ninguém nunca antes tinha feito, Joy Boy decidiu se aventurar pelos mares e se tornou o primeiro pirata do mundo de One Piece. Ao longo de sua viagem, Joy Boy buscou a liberdade. Ele com certeza salvou muitos povos como os gigantes, os homens-peixes, os lunarianos e várias outras raças, fazendo com que as pessoas o vissem como um próprio deus, e pelas suas características radiantes, eles passaram a o chamar de Deus do Sol Nika. Joy Boy então viveu uma aventura nos mares. Ele com certeza criou uma tripulação poderosa que navegou ao seu lado, e também ele reuniu um tesouro lendário. Tesouro esse que ele deixou na última ilha da Grand Line, e que mais tarde seria chamado por todos de o Tesouro One Piece. Porém, a liberdade que Joy Boy transmitia não era uma coisa boa para todos. 20 reis viram essa ação de Joy Boy como um perigo para o seu controle mundial, e então eles interviram. Os 20 reis então travaram uma guerra contra Joy Boy, o Grande Reino e seus ajudantes, que receberam a inicial D em seus nomes, e no fim, infelizmente, Joy Boy acabou perdendo, com o Grande Reino sumindo completamente a partir desse ponto da história. Sem nenhuma ameaça agora para os parar, os 20 reis tomaram o controle total do mundo, criando o governo mundial, e passou a controlar o mundo pelas sombras com a falsa imagem de justiça. Porém, isso não acabaria assim. Joy Boy sabia que poderia perder para os 20 reis e por isso criou um plano contra isso. Ele pediu à família Kozuki do país Joano que gravasse para ele mensagens em pedras indestrutíveis, que ficaram então conhecidas como poneglyphs. Joy Boy também profetizou que sua vontade não teria fim e seria herdada por outra pessoa no futuro, que então cumpriria o seu sonho. As palavras do Roger, que representam exatamente isso, com certeza foram inspiradas na história de Joy Boy. Existem 3 coisas que não podem ser interrompidas: o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. Essas pedras então fariam com que a história nunca se apagasse, e aquele que herdasse a vontade de Joy Boy no futuro poderia então finalmente saber de toda a verdade e trazer a liberdade para o mundo.
A primeira vez que ouvimos falar de Joy Boy foi quando a Robin encontra um poneglyph na floresta da Ilha dos Homens-Peixes, porém esse poneglyph era um pouco diferente. Na verdade, ele era diferente de todos os outros. Ele era uma carta do próprio Joy Boy se desculpando com a Princesa Sereia por não cumprir a sua promessa. Há mais de 800 anos atrás, durante o século perdido, os moradores da Ilha dos Homens-Peixes fizeram uma promessa com Joy Boy. Ele tentou criar o gigante navio Noah, com a ajuda de Poseidon. Mas ele acabou quebrando a sua promessa à Ilha dos Homens-Peixes por um motivo desconhecido. Neste poneglyph com a carta de Joy Boy, além de se desculpar por quebrar sua promessa, ele também prometeu que alguém a cumpriria no futuro. Já outra mensagem de Joy Boy foi deixada na última ilha da Grand Line, junto com seu tesouro, alegando que ele retornaria em 800 anos. Quando os piratas Roger conquistaram a Grand Line, chegando até então última ilha sem nome, eles leram a mensagem de Joy Boy e aprenderam a verdadeira história do mundo, mas decidiram deixá-la como está, pois ainda era cedo demais. Roger, vendo aquilo, declarou que desejava que ele e Joy Boy pudessem ter vividos durante o mesmo período de tempo, e caindo em gargalhadas com o que descobriu, ele colocou o nome naquela ilha de Laugh Tale, o conto de risadas. Pesquisando um pouco mais, eu descobri que Joy Boy foi inspirado e baseado no rei javanês chamado Joyoboyo. Joyoboyo era o rei de uma ilha na Indonésia chamada Java, que teve a sua idade de ouro entre os anos 1130 e 1160, ou seja, entre 800 a 900 anos atrás. Isso em si só já forma um paralelo com o século perdido de One Piece, que ocorreu há 800 anos. Joyoboyo ficou conhecido por profetizar a queda de seu reino pelas mãos de estrangeiros e prever um período de tempo em que o seu reino se reergueria e se tornaria glorioso novamente. Por causa disso, prevendo que o seu reino cairia, ele deixou textos para trás com informações para que as próximas pessoas que viessem depois dele pudessem saber de tudo o que aconteceu nesse tempo. Isso é muito semelhante aos poneglyphs usados pelo antigo reino para passar informações vitais sobre os eventos que aconteceram antes de sua queda. Além disso, Joyoboyo também previu que no futuro, um novo rei justo surgiria para reconstruir e reunificar o seu reino. Essas foram as suas palavras. Quando os vagões de ferro puderem dirigir 100 cavalos e os navios conseguirem navegar pelo céu, será quando o Rei Justo virá para resgatar e reunificar o reino após uma crise aguda, inaugurando o alvorecer de uma nova idade de ouro. Essas falas de Joyoboyo relatam exatamente o mundo de One Piece. Vimos em Water 7 os vagões de ferro criados pelo carpinteiro Tom, podendo se mover independentemente do uso de cavalos. Também vimos o Luffy navegando com seu navio nas nuvens de Skypiea. E por fim, depois dessas duas coisas se cumprirem, vimos o novo Rei Justo nascendo em One Piece, com Luffy se tornando o novo Joy Boy. Então, com essas conexões entre Joyoboyo e Joy Boy, podemos dizer que o primeiro Joy Boy foi provavelmente o rei do antigo reino. Ele profetizou sua derrota nas mãos dos 20 reis, que mais tarde se tornaram um governo mundial, e pediu ao clã Kozuki para construir os poneglyphs, deixando registrado em pedras indestrutíveis a sua história de como tudo aconteceu. É por esse motivo que ele não conseguiu cumprir a sua promessa com a Princesa Sereia, mas ele deixou uma mensagem para ela para dizer que a promessa não foi esquecida, que no futuro o escolhido herdará essa vontade e poderá finalmente cumprir aquilo que ele não conseguiu cumprir. Com tudo isso, sabemos então que Joy Boy é apenas um título e não um nome real, já que existem dois Joy Boys na história de One Piece, o primeiro do século perdido e o Luffy que se tornou agora. Como exemplo para vocês entenderem, nas histórias bíblicas as pessoas diziam que o Messias voltaria, mas Messias era apenas um título para o escolhido.
já que o seu real nome era Jesus. Com isso então, qual poderia ser o verdadeiro nome de Joy Boy? Eu dificilmente acho que seria algo totalmente novo. O Oda nunca apresentaria um personagem tão importante como esse, sem deixar pelo menos uma dica dele para trás. E é por isso que eu acredito que o seu verdadeiro nome seja Davy Jones. No arco do Davy Backfight, ficamos sabendo pela Robin a existência de um pirata muito famoso chamado Davy Jones. De acordo com ela, a lenda diz que ele é um pirata que foi amaldiçoado a morar no fundo do mar. O Oda adora fazer referências com vários de seus personagens a piratas da vida real, e com Davy Jones isso não é diferente. Davy Jones é um pirata da vida real com vários boatos por trás dele. Nada é confirmado, nem mesmo a sua própria existência, mas muitos diziam que ele estava ligado a sumiços de barcos no oceano, desastres como furacões e tornados, e que ele era até mesmo conhecido como o próprio diabo. Isso é interessante porque, se trazermos para o mundo de One Piece, o governo mundial eliminou tão minuciosamente todas as informações do século perdido que é impossível para uma pessoa saber exatamente se Joy Boy realmente é real ou não. Além disso, considerando que o governo mundial que governa o mundo são considerados deuses, faria todo sentido Joy Boy ser chamado de demônio, já que os demônios são os inimigos dos deuses. Com isso então temos que Davy Jones foi amaldiçoado a viver no fundo do mar. Isso pode ter algo relacionado à maldição das Akuma no Mi, que os seus usuários não podem nadar. Ficamos sabendo que as Akuma no Mi não são naturais no mundo, ou seja, elas foram criadas por alguém. O Vegapunk disse que essas frutas guardam os desejos das pessoas, então é bem possível que no antigo reino eles possuíam uma tecnologia tão avançada que podiam literalmente fazer o seu desejo se tornar realidade, colocando eles em frutas. Por causa disso, Joy Boy foi amaldiçoado a nunca mais poder nadar, e esta maldição eventualmente passou a todos os usuários de frutas. Algo muito importante é que Zunisha, um dos amigos de Joy Boy que viveu com ele no século perdido, também possui uma maldição. Ele tem que vagar por todo mundo pela eternidade, sem poder fazer nada, sem receber uma ordem para isso. Ambos, Zunisha e Joy Boy, viveram juntos no século perdido e também eram amigos. Então quem sabe a mesma pessoa que amaldiçoou Zunisha também não tenha amaldiçoado o Davy Jones, o Joy Boy. Davy Jones também foi o criador do Davy Backfight, e uma batalha amigável entre piratas me parece ser algo que Joy Boy faria para se divertir com seus companheiros. Mas com tudo isso, nos resta ainda uma pergunta. Se Joy Boy era o rei do antigo reino, então qual o nome do seu reino? Algo bem comum que sempre imaginamos é que Laugh Tale é o reino antigo, mas na verdade Laugh Tale foi o nome que o Roger deu à última ilha. Esse nunca foi o seu verdadeiro nome. O professor Clover de Ohara, estudando os escritos antigos, era o único que sabia o verdadeiro nome desse reino, mas quando ele ia nos dizer, ele foi morto pelo governo mundial como forma de silenciá-lo. Mas por qual motivo o governo chegaria tão longe apenas para manter em segredo o nome desse reino? Isso certamente porque o nome é muito importante e pode impactar todo o equilíbrio do mundo. Se fosse um nome desconhecido, não faria sentido eles fazerem isso, já que mesmo que outras pessoas soubessem, isso não faria diferença. Porém, o seu nome com certeza é algo que todos conhecem, e por isso, mantê-lo em segredo é fundamental para o governo mundial. E uma das minhas apostas para o seu nome é Dawn, o reino dos piratas. Se o reino antigo tivesse esse nome e as pessoas soubessem, o mundo inteiro entraria em colapso. Dawn significa literalmente amanhecer. Esse é o fenômeno que todos esperam que o Luffy traga. Ou seja, trazer o amanhecer ao mundo é trazer a utopia que o antigo reino tentou construir. Algo bem interessante é que quando o Professor Clover foi parado, no instante em que ele iria dizer o nome do antigo reino, na verdade uma palavra completou essa frase, e apareceu bem grande atrás dele. A palavra era Dawn.
Dom é uma onomatopeia que o Oda sempre usa na sua história, que simboliza a batida de um tambor, mas a sua pronúncia é exatamente a palavra Down. Já agora, o antigo reino ser chamado de Reino dos Piratas pode indicar muitas coisas. Esse é o verdadeiro motivo do governo mundial não querer que as pessoas saibam seu nome. Eles criaram todo um conceito de que os piratas são os vilões. Mas esse nome mudaria totalmente esse conceito. O mundo mudaria o jeito de ver os piratas, e cada vez mais pessoas se aventurariam pelos mares. Então, com isso, Joy Boy, como sendo o rei do Reino Antigo, foi o primeiro rei dos piratas que existiu no mundo. Joy Boy era apenas um aventureiro que desejava navegar pelo mundo e espalhar os seus ideais de liberdade, reunindo os mais diversos tipos de tribos e de raças: os Minks, o clã Kozuki, os Tontatas, os Homens-Peixes e os Gigantes. Mas no fim, o seu plano acabou falhando, e ele não conseguiu cumprir a sua promessa. Ser o rei dos piratas não está relacionado à força ou a status, é tudo sobre ser o mais livre desse mundo. E era esses ideais que Joy Boy pregava: uma única nação, um único reino, onde todos poderiam viver juntos, felizes e compartilharem os seus conhecimentos. É por isso que a sua tecnologia avançou tanto, e também é por isso que eles se tornaram uma ameaça aos olhos dos 20 reis. Joy Boy nada mais foi do que a pessoa mais livre da sua época, que também buscava isso para todos que ele encontrava, libertando ilhas inteiras de opressão, libertando da escravidão e de muitas maneiras diferentes, literalmente libertando as pessoas do seu passado sombrio, da sua realidade cruel. Ele fez isso até o fim de sua vida. Ele lutou pela liberdade até a sua morte.